Hello, my friends. Tudo bem? How are you? Todos bem? Vamos aguardar um pouquinho, o pessoal está chegando. Só mais um minutinho, tá? Vamos esperar um pouquinho mais o pessoal. Já começamos em 2 minutinhos. Ficar tipo assim. Yeah. Essa aqui é tua aluna? Não, mas ela veio perguntar do curso essa semana. Porque ela é amiga da Morgana. Que daí a Morgana falou pra ela entrou comigo e falei, cara, entra aí. Sua família. 1, 2, 3, tem até família. Opa, Morgana. Mas essa não é a minha Morgana. Não? Não, essa é outra. Ah, essa é da Sênior. Hello, guys. How are you? Perto. Vamos começando. Hi, guys. Teacher Grace here. Hello, how are you? Todos bem? Vamos conversar um pouquinho. Gostaria de dizer que é um prazer tê-los todos aqui, que nós estamos muito felizes que começamos aí nosso aulão devagarinho, né? Vamos esperar, daqui a pouco vai chegando mais gente. Vamos arrumar a câmera aqui, peraí. Ruani, a gente vai arrumando os últimos detalhes antes de começar o aulão. Vou botar as câmeras mais para trás aí, senão a gente não consegue ver vocês. E vocês não conseguem ver a gente. Ok. Todos bem? Querem se apresentar? Vamos lá. Quem quer começar aí? Se apresentando na nossa aula. Vou começar então. I am Fernando. I am the English teacher. And I am giving classes since 1994, and it's my pleasure to start a class with you guys, ok? Então eu disse para vocês que o meu nome é Fernando, eu dou aula desde 94 e é um prazer estar aqui com vocês começando nossa aula, ok? Grace. Hi guys, I am Teacher Grace. Provavelmente vocês já me conhecem tô deixando aqui na live também. Hi guys, quem tá aqui assistindo. Eu sou a Teacher Grace, eu sou do canal Inglês com Teacher Grace e junto com Teacher Fernando, somos teachers do My English School, que é a nossa school online e presencial também. Sim. E hoje a gente tá aqui because we have a great purpose. Então, hoje a nossa aula vai ser sobre inglês para viagem. Então, se você tem uma viagem marcada, hoje é o dia de você começar a destravar o inglês. Isso aí. Então, pessoal, o que acontece? Qual é a primeira fase que nós temos que... Vamos lá, estamos chamando o pessoal para começar nosso aulão. Então, assim, essa aula está sendo gravada. Então, se você está assistindo depois, se você ainda tem até domingo para assistir, nós vamos deixar esse link, nós vamos deixar lá no nosso grupo de WhatsApp, tá? Então é importante que vocês assistam a aula. É claro, é uma aula de demonstração, é uma aula que a gente vai falar um pouco sobre como funcionam nossas aulas, na verdade, e não é uma aula como aconteceria no dia a dia, né? Ainda tem mais coisas para a gente fazer, tá? Então o que acontece, pessoal? Vocês... querem se apresentar? Luana, você quer falar alguma coisa, Luana? Quer se apresentar um pouquinho? Por que o microfone tá assim? Ela tá desligada. Ah, ok. Luana pode falar? Luana tá aí? Leandra? Vamos pedir pra ele... Ah, não tá funcionando bem aqui, ok. Ah, ok. Luana, vai lá. É legal, pessoal, assim, ó, o grande diferencial da nossa escola, eu acho que é o maior de todos, além do nosso aplicativo, é esse encontro pessoal que nós temos aqui. Então, assim, é muito importante que as pessoas tenham esse encontro, tenham
No começo é um pouco difícil, né? A gente começar a abrir e falar, mas imagina que a gente estivesse numa aula normal. Então, assim, a gente vai se falando, né? Uma coisa importante isso. Bom, pessoal, mas é isso. Então, a gente vai começar com vocês e aí a gente vai começando já a falar com o pessoal que também está recebendo essa aula gravada, para a gente não demorar muito, né? E nós vamos começar a nossa aula, tá? Então, o que acontece? A primeira parte eu vou dar, o Teacher Fernando vai dar, e a segunda parte e a finalização a Teacher Grace vai dar, tá? Então é até legal que vocês vão ver os dois estilos de aula que estão no mesmo caminho, mas vão dar um tipo ou dar outro tipo e a gente vai, de acordo com os níveis que você vai praticando, você vai com um professor, vai com outro professor, e nós temos mais uma equipe de professores, né? Nós temos mais professores que vão ser contratados, que estão sendo contratados já por nós, para começar a dar essa aula com todo mundo online e presencial. É importante falar para vocês que também haverá aulas presenciais, né? Já estamos planejando, inclusive o In-Company é uma coisa muito interessante que a gente já faz normalmente e vamos fazer no dia a dia, ok? Ok, pega aqui o microfone mais perto. Ok. Então, eu vou sair de cena, galera, porque a primeira parte da aula, então, que são os greetings, enfim, esse início, né, de inglês para viagem, o Teacher Fernando que vai assumir. E depois a segunda parte da aula, então, é comigo, para vocês verem um pouquinho o estilo de aula do Teacher Fernando, um pouquinho da Teacher Grace. E no finalzinho, então, a gente vai mostrar para vocês o aplicativo, a nossa plataforma, que é exclusiva da nossa escola. E vamos dar o link de acesso para vocês. Quem quiser, se você está assistindo gravada, você pode pedir, pode solicitar, que a gente vai dar para você também. E para quem estiver aqui vai ganhar também, tá? Todo mundo vai ganhar o PDF dessa aula também. Se você está assistindo gravado e não sabe onde achar, entre em contato com a gente, manda um direct, manda alguma mensagem, tá? Para você receber o PDF, né? Para você ter isso para sua consulta, enfim. Esse material foi elaborado em cima de um curso completo que eu, Teacher Grace, já dei, enfim. Então é um material muito válido, testado e aprovado por muitos alunos mesmo. E hoje eu estou dando de graça ele para vocês. O Teacher Fernando e eu estamos ensinando ele de graça para vocês, né? Então pensem o seguinte: esse material de inglês para viagem é assim, desde o início, né? Quando você tem que sair do país, a primeira coisa, o que você tem que saber, né? Primeiro é ser educado. Não conta tudo. Primeiro é saber como iniciar uma conversa, como quebrar o gelo, né? E depois, durante a aula, vocês vão vendo que é um passo a passo, né? Como vão te chamar, como você vai pedir alguma coisa, como você vai visitar um sightseeing, algum lugar, um ponto turístico, enfim, tá? Então fiquem até o final para vocês pegarem tudo e, de qualquer maneira, essa aula está sendo gravada. Se você não conseguir ficar até o final, enfim, não tem problema. Depois assiste o material, a aula todinha e pega o material, right? Teacher, divide a tela aí, entra com o material. Pessoal, então assim, a primeira parte que eu quero mostrar para vocês, vamos lá começar. Eu vou fazer vou compartilhar a tela. A parte que a gente hoje pensou que é muito importante é a parte de como viajar. Então a primeira coisa, é claro, nas nossas aulas, nós vamos começar lá pelo princípio, né? Então hoje é só um aulão explicando para vocês como poderia ser, depois de um certo tempo, você se virar indo para os Estados Unidos ou você viajando para um outro lugar que fala inglês, ok? Então eu quero mostrar primeiramente para vocês, eu vou dividir minha tela com vocês, é muito importante que vocês me acompanhem. Eu vou primeiro dividir com vocês como um exemplo de chegada nos Estados Unidos, ok? Então, prestem atenção. Eu vou dividir minha tela com vocês. Vocês estão vendo agora uma partezinha do vídeo, tá? Deixa eu até fazer um negócio com vocês aqui. Eu vou participar junto. E vou apresentar para vocês como funciona a chegada nos Estados Unidos. .gov/travel for the most up-to-date information on documentation and travel needs. Place your completed declaration form into the front cover of your passport. When it's your turn, a CBP officer will call you to the counter to review your documents and may ask a few questions, such as, what is the purpose of your trip? Vacation. Business. Medical comforts. Easy enough, right? You may also have your fingerprints and photo taken. Say cheese. Why'd you take my mommy's fingerprints? Good question.
So make sure somebody isn't pretending to be your mom and to help keep you and your family safe. If you have anything to declare, including merchandise, food, or plant products of any kind, make sure to inform the CBP officer. This includes U.S. citizens and legal residents who must declare all items they purchase while abroad. Failure to declare these items can result in fines, penalties, and seizure of those items, and nobody wants. Ok, então o que aconteceu nesse episódio, nessa parte? Né? Você quando chega aos Estados Unidos, eu peguei um exemplo dos Estados Unidos, quando você chega lá, você vai preencher os dados no computador, não existe mais aquele folheto. Esse vídeo é um vídeo do governo americano, e você vai preencher esses dados no computador e vai fazer um pré-agendamento. Você vai chegar um pouco antes e vai mostrar para vocês o que vocês estão fazendo na viagem para os Estados Unidos. Quando você chegar lá, eles vão te chamar e falar: What's the purpose of your trip? O que você veio fazer aqui? Você pode falar on vacation, business, depende do que o seu visto vai servir. Então vamos dizer que você tem lá travel on vacation. Ah, você vai ficar férias. How long are you going to stay? Por quanto tempo você vai ficar? Você vai falar 12 days, 15 days, e assim você passa na fronteira dos Estados Unidos. Né? Isso é a primeira parte que a gente pode fazer. Então, começando com a nossa aula, nós temos ali então o nosso aulão de inglês para viagens, ok? Então, nós temos o Welcome. Esse é o módulo 0, então esse é o nosso módulo 0, que é a nossa aula inaugural, e contém informações mais básicas que podem te ajudar em muito em uma viagem internacional. A ideia é conseguir pedir um favor ou alguma ajuda, achar um destino, cumprimentar as pessoas e falar o básico necessário. Esse módulo é essencial e faz parte de um curso completo que é o Viajando com Inglês, tá? Então o que a gente vai ver hoje? Partes do que a gente vai ver hoje. Então nós vamos ver o greetings, que nós vamos dizer oi e tchau. Being polite, que é ser educado e sem medo. As directions, pedindo e entendendo por direções e destinos, e o General English, rápido e fácil, como falar algumas frases e aprender palavras novas. Então, pessoal, deixa só eu aceitar mais alguém. Hello. Good evening. Então, pessoal, o que acontece? Deixa eu continuar. Nós temos lá os greetings. Então é a parte muito importante que até a Teacher Grace começou falando, que é primeiro be polite, né? Que seja educado. Então nós temos ali os greetings. Como dizer oi em inglês. É uma parte muito importante falar isso, pessoal, porque vocês sabem como é, né? Funciona assim, se você tem o primeiro contato com uma pessoa, você tem alguns minutos para essa pessoa ou gostar de você ou não gostar de você. O primeiro contato é muito importante. Então, quando eu quero falar para alguém que seja bem-vindo, eu falo welcome. Se eu quero só falar oi, hi, hello, my name is Fernando. Hey, good morning, quando nós estamos de manhã. Good afternoon, quando nós estamos à tarde. Good evening, quando nós estamos à noite chegando. E good night, quando nós vamos embora à noite. Nice to meet you, prazer em conhecê-lo. Nice to see you, prazer em vê-lo. Então, quando você está chegando e você já conhece a pessoa, você já viu a pessoa alguma vez, você fala nice to see you again. Prazer te ver de novo. Ok? Então vamos lá, pessoal, vamos repetir. Eu gostaria que vocês, se pudessem, por favor, abrissem o som de vocês, pelo menos, e repetissem comigo, ok? Porque eu quero ouvir vocês também. Vamos lá? Welcome. Welcome. Deixa eu desligar o meu mas vai ser difícil desligar o meu junto. Peraí. Deixa eu fazer uma mágica aqui. Só um pouquinho, tá, pessoal? Deixa eu fazer um negócio aqui para vocês não ouvirem duas vezes o meu áudio, tá? Assim eu consigo ouvir vocês e vocês não ficam ouvindo de novo. Vamos repetir. Hi. Hi. Hello. Hello. Hey. Hey. Good morning. Good morning. Good afternoon. Good afternoon. Good evening. Good evening. Good night. Good night. Nice to meet you. Nice to meet you.
Nice to see you. Nice to see you. Very good. Tem gente falando, tem gente que não está falando. Mas é normal, né? É a primeira aula, eu sei que às vezes a gente fica com vergonha, mas pessoal, tem que ser sem vergonha para falar inglês. É uma coisa muito importante vocês não terem vergonha para falar inglês, tá? É uma coisa que vai tirando aos poucos, ok? Depois nós temos o farewell, como dizer tchau em inglês, tá? Então, você imagina que você falou oi, tudo bem? Hello, how are you doing? How are you? E que você está indo embora para algum lugar. Então você tem várias maneiras de falar o tchau. Bye, see ya, see you soon, see you later, see you tomorrow, goodbye, have a good one, see you next time. Então nós temos vários tipos de tchau, né? Então você vê como é importante você falar oi e saber falar oi e saber dar tchau também. Você não pode falar só see you, bye bye e acabou, vai embora, né? Ou só dizer bye. É, só dizer bye. Né? Tipo, cada um tem um significado. É. Cada um tem o tipo que você vai poder falar, qual é o quão próximo você é da pessoa, né? Então vamos repetir comigo, pessoal. Bye. Bye. See you. See you. See you soon. See you soon. See you later. See you later. See you tomorrow. See you tomorrow. Goodbye. Goodbye. Have a good one. Have a good one. See you next time. See you next time. Então, essas são algumas maneiras de se falar tchau em inglês, ok? Bye significa tchau. See you. Vejo você mais tarde, vejo você por aí. See you soon. Vejo você mais tarde daí. Vejo você em breve. See you later. Vejo você depois. See you tomorrow. Vejo você amanhã. Goodbye. Tchau. Have a good one. Tenha um bom... Have a good one. Tipo, tenha uma boa tarde, uma boa noite. E see you next time. Te vejo na próxima. Tá? Então, são maneiras. Ok? Teacher. Oi. Tem alguma diferença na hora de falar algum deles em questão de educação, de ser mais educado, mais extrovertido? Sim, muito boa pergunta. Quando você é mais informal, você vai falar o bye, o see ya, see you soon. Quando você é mais formal, você vai falar goodbye, have a good one, see you next time, see you tomorrow. Depende muito também da entonação que você vai usar, né? Essa é a grande diferença, ok? Quando alguém te pergunta como você está, você vai falar how are you? Alguém vai perguntar como você está? How are you? E você tem várias maneiras de falar como você está. Você pode falar I'm okay, thanks. I'm fine, thanks. I'm good, thank you. I'm great, thank you. Not too bad, not too bad. Not very well. Então uma coisa importante, né? Quando você falou o hi, hello, você vai continuar a conversa falando oi, como você está? How are you? Daí você vai falar eu estou ok. Então você não está assim fantástico, maravilhoso, mas está ok. I'm okay, thanks. I'm fine. I'm fine, thanks. Você está respondendo, estou normal. Obrigado. I'm good, thank you. Estou bom, estou bem. Obrigado. I'm great. Estou ótimo, obrigado. Not too bad, não é mais ou menos. E not very well, nada bem, não estou bem. Esse not very well é bom aprender para... Doenças. Tá passando mal Passando no avião, mal. sei lá, e você precisa de ajuda. Ou você foi num parque, tá um calor desgraçado e alguém olha para você, pergunta, né? Are you okay? Aí você seja honesto. Not very well. Not very well. Muito bem. Vamos repetir comigo? How are you? How are you? I'm okay, thanks. I'm okay, thanks. I'm fine, thanks. I'm fine, thanks. É muito importante no thanks você botar um TH, ele tem que ter a língua no meio aqui, ó. Thanks, ok? I'm good, thank you. I'm good, thank you. I'm great, thank you. I'm great, thank you. Not too bad. Not too bad. Not very well.
Not very Então, well. not very well é importante porque você não está bem, tá? Muito importante você fazer isso. E que você está falando assim, o wave é no fato de você fazer um tchau, né? Então, se você fizer assim, how are you? See you, te vejo. Você pode fazer só um waving, né? Você pode só dar um tchau que você está dando, está também se cumprimentando uma pessoa. É importante dizer, pessoal, que o Brasil, como um país diferente que ele gosta muito de beijar, abraçar, né? Isso não acontece nos Estados Unidos e em parte da Europa, tá? Os países que eu viajei, você às vezes dá a mão, às vezes só hi, de longe, tá? As pessoas não gostam de beijo e depende do país, você tem um distanciamento maior ainda de pessoas. Então, nos Estados Unidos, eu sempre falo assim, que nos Estados Unidos você pode ter mais ou menos meio braço de distância, né? E na Inglaterra, um braço e meio de distância. As pessoas gostam mais longe ainda das pessoas. Então tem essa área que nós não temos no Brasil, né? Essa área de avanço, que aqui é tudo muito perto, lá nesses países tem. Então é muito importante você saber que esse waving é muito importante para comentar. Você não vai chegar lá nos Estados Unidos dando 3 beijinhos em cada pessoa, que não vai ser bem interpretado, tá? Então, quando a gente fala, é uma coisa importante, uma outra coisa que a gente falou da história de alfândega, estamos falando da história de começo de uma pessoa, né? Quando a gente está chegando lá, então a gente fala do Mr., Mrs. e Miss. Então, quando a gente começa a encontrar uma pessoa, a falar de uma pessoa, a gente começa com, se for um homem, Mr. Então, é importante saber que quando você vai falar com uma pessoa que é um homem, então, por exemplo, se você falar com uma pessoa chamada John Brown, né? Se você falar para ele, o nome dele é Mr. Brown, Sr. Brown, ok? Se for uma Mrs. de uma mulher, se for, por exemplo, Joanne Brown, uma mulher chamada Joanne Brown, ela vai se chamar, se ela for casada, Mrs. Brown. É casada com o John Brown. Se for a filha deles, vai ser a Miss Brown, a senhorita Brown, ok? Isso aí é importante, eu costumo dizer, imagina tu no microfone, lá no aeroporto, e alguém tá chamando. Eu, por exemplo, eu sou a Miss Miller. O meu pai é o Mr. Miller e minha mãe é a Mrs. Miller, né? E aí, se eles chamarem Miller no microfone, quem é que vai? Sim. O Mr., né? Mrs. or Miss. Então eles vão falar assim, Mrs. Miller. É meu pai que tem que ir? Né? Prestar atenção. Até na hora de escrever também, né? Tem os formulários que você tem que preencher. Isso aí. Né? Então, tipo, se é mulher, se é homem, prestar atenção. Então, pessoal, para você, a gente estava conversando hoje à tarde, que é muito importante, principalmente numa chegada, principalmente quando você conhece alguém, não economizar no please, no thank you, no thanks, no you're welcome, no excuse me, no pardon me, I'm sorry, can you repeat please? Então, quando você está chegando no lugar, então a gente tem que ter bastante, nós somos educados, né? Pessoas que estão tentando aprender coisas, isso chama educação. Então, pessoas educadas falam por favor, falam obrigado, falam por nada, falam com licença, me perdoe, né, me desculpe, você pode repetir, e isso que nós temos aqui para aprender. Então, quando você quer pedir alguma coisa, por favor, a gente vai falar please. Please. Quando você quer agradecer e for uma coisa informal, thanks. Se for um pouco mais formal, thank you. Thank you. Para você retornar esse thank you, você vai falar you're welcome. You're welcome. Então você vai agradecer de volta, né? Você vai falar obrigado, por nada. Esse por nada é you're welcome. Se você quer pedir desculpas, excuse me, com licença, né? Usado normalmente para com licença. Excuse me, com licença. Posso? Excuse me, can you show me the way out, please? Você pode mostrar a saída? Pardon me, me perdoe, também usado para licença. Pardon me, é mais educado do que excuse me. O I'm sorry, me desculpe, usado na Europa. Né? I'm sorry, can I get your pen, please? Posso pegar sua caneta, por favor? Can you repeat, please? Você pode repetir, por favor? Às vezes, pessoal, é muito importante que a gente não consegue entender o que eles falam. Né? Então, depende da velocidade do inglês da pessoa que você está vendo, é difícil você conseguir reconhecer todas as palavras no começo. Tá?
Então, é muito importante falar essas palavrinhas. Ok? Pessoal, alguma dúvida por enquanto? Vocês estão tão caladinhos, hein? Tudo certo. Tudo certo? Tudo certo, acho que agora eu consegui resolver o meu problema do microfone. Ah, que bom, Luana. É Luana que está falando, né? Isso. Legal, Luana. Que bom que você está aí participando. Então, pessoal, é muito importante vocês, na nossa aula no dia a dia, né? A gente vai... O que nós damos normalmente? Além de dar algumas dicas que já tem pronta, nós também vamos utilizar a base do aplicativo. Então, é importante que a gente vai ter o aplicativo para estudar e depois de você estudar o aplicativo que a gente vai fazer a aula. Então, tudo essas palavrinhas, você já vai ter repetido durante a semana toda. Então, a semana toda você vai falar please, 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 thanks, 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 thank you, thank you, thank you. Quando você chegar aqui na nossa aula, você já vai saber essas palavrinhas. É muito mais fácil. Tá? Vamos repetir comigo, então? Please. 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 Thanks. 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 Thank you. Thank you. Thank you. You're welcome. You're welcome. You're welcome. Excuse me. Excuse me. Excuse me. Pardon me. Pardon me. Pardon me. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. Can you repeat, please? Can you repeat, please? Can you repeat, please? Tá? Então, é muito importante, pessoal, vocês não terem vergonha de falar. Então, é muito, muito importante que a gente tem que saber disso. Que quando a gente está aqui com o teacher ao vivo, é muito importante essa conversa. A gente fala, olha, can you repeat, please? Can you say slowly? Can you speak slowly? Você pode falar mais devagar? Can you repeat what you have taught? O que você ensinou? Você pode repetir o que você ensinou? Porque agora, como a nossa é só um aulão, a gente fala mais português do que inglês. Dependendo do nível que você está, cada vez a gente vai falando mais inglês. Vai chegar uma parte que você só vai ter inglês, não vai ter mais português, tá? Então vamos lá. Próxima, important places. Então aqui nós temos uma lista de vocabulários para o turismo. Nessa lista você vai encontrar nomes dos lugares, transportes e mais adiante como chegar neles. Então, airport. O que é um airport? É um aeroporto. Shuttle. O que é uma shuttle? É um ônibus que vai levar você de um lugar para outro. Pode ser um dentro do aeroporto ou de um aeroporto para outro. Taxi, cab or Uber. Então, o taxi é mais usado no inglês americano. Cab é mais usado no inglês britânico. E o Uber... Tem outros, né? Hoje em dia, que tá nascendo mais aplicativos, Sim. enfim, né? Tem Uber e tem um monte de aplicativos, né? Tem outros. E é muito importante, pessoal, quando você, antigamente, quando eu fui a última vez para os Estados Unidos, a gente tinha pouquíssimas opções da história de ir para um lugar para outro. Hoje, por exemplo, para você ir para Miami e você sair do aeroporto e ir até o centro, até downtown, custa $5, $5,40 para ser mais exato, que é o que você pode pagar all day, o dia, o ônibus que você paga o dia todo. Você pode circular para a cidade toda por $5,40 o dia todo em Miami. Então é importante saber essa programação de como funciona um ônibus, de onde pegar para onde ir. E tem inclusive em Miami trem gratuito. Você pode pegar um trem do aeroporto, depende da hora que você chegar, do aeroporto até o centro da cidade gratuitamente. Então todas essas coisas que não existiam antigamente, que hoje existe um transporte muito melhor. Então se você quer ir para uma station, uma estação, train, bus e etc. Tá? Então você vai para uma estação de trem, uma estação de ônibus, você às vezes pega o trem, às vezes pega o ônibus, ok? E o public transportation, que é um bus stop, bus station, metro, subway, underground or tube. Então são várias maneiras de falar, algumas são a mesma coisa, outras não. Então o bus é o ônibus, um bus stop é onde você para o ônibus, o bus station é uma estação maior, onde você vai pegar uma rodoviária. Ou como a gente tem aqui em Blumenau, o terminal, né? É um bus station. Aconteceu uma coisa muito interessante uma vez que eu estava em Nova York e eu não conhecia como funcionavam os ônibus. Como o nosso dinheiro é um pouco menor, né? Bastante menor do que o dinheiro dos Estados Unidos, eu cheguei num ônibus e dei pro cara, a passagem era tipo $1,80, sei lá, uma coisa mais ou menos assim, e eu dei $10 para ele. Ele olhou para mim e falou, não, I need change. O que é o change? É o troco, preciso de troco. Daí eu falei, não, mas I don't have change.
only $10, but you can keep it. Eu falei para ele, fica, porque eu queria ficar dentro do ônibus, eu não queria sair do ônibus. Daí o cara parou na rua, eu falei, putz, perdi o ônibus, ando aqui no meio do nada. Ele falou, just a second, levantou e falou, do you have change? Do you have change? Do you have change? Ele foi pedir troco para os outros passageiros. Ele parou o ônibus no meio da rua em Nova York e foi pedir o dinheiro para ver se alguém tinha. O cara falou, yes, I do. Daí o cara pegou e deu o troco para ele, ele pegou 1,80 e me deu o resto. Thank you, sir. I have to thank you. Thank you very much. Então você vê que acontece coisas que a gente tem que saber, que para você pegar ônibus, ou você compra antes o ticket, ou você tem que ter troco. Não dá para você andar com nota de 10 e 20, porque quando a gente vai viajar, a gente leva notas maiores, né? A gente pega $100, normalmente 100, notas de 100 para dar menor volume, só que quando você chega lá, você tem que trocar para poder ter moeda. Lá em Dublin, não aparece. Lá em Dublin, o esquema de pegar ônibus também você tem que colocar a moedinha lá do tanto que é. Aí, por exemplo, se você deu a mais, e tipo, nunca é um valor fechado. Um trecho custa tanto, um pouco mais vai custar um pouquinho mais e por aí vai. Aí você tem que falar pro cara, ele vai falar assim, custa 3 euros, beleza. Se você tem 5 euros, você pode dar os 5 euros, mas você vai receber um ticket de troco. E depois você tem que ir lá na empresa de ônibus para receber o teu troco de volta. O cara não mantém, ele não dá troco. Você nem pega nele, assim, ele fica dentro de uma cabine, ele só fala o valor e tu tem que colocar lá. Entendi. E se colocar Então, mais... é importante, pessoal, que cada região que a gente vá, a gente saiba quais são, do que é tratado, né? Do como é tratado a parte de changing, né? Hoje, com os aplicativos Uber, e tem um monte de aplicativos novos que existem, é mais fácil, porque você pode fazer, inclusive, pelo cartão de crédito. Você nem dá dinheiro, você não tem... Já está pago, né? Você já está pago e não precisa fazer nada, tá? Então, nós temos o Metro, ou Subway, ou Underground. Depende do lugar que você está, a gente fala diferente, tá? Ou Tube. Ok? Todos são metrô. Ok? Então, vamos repetir essas palavrinhas novas. Airport. 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 Shuttle. 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 Taxi. 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 Cab. Cab. Uber. 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 Station. 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 Train. 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 Bus. 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 Bus stop. Bus stop. Bus stop. Bus station. Bus station. Bus station. Metro. 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 Subway. 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 Underground. 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 Tube. 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 Aqui nós temos os lugares, vou dar uma apressadinha, nós já estamos aqui em 7h35, nós temos que ir um pouquinho mais rápido, a Teacher Grace vai ter mais de meia hora para fazer, senão a gente vai estender muito a aula e não fica legal. Como é uma aula de demonstração, não é uma aula normal, a gente só está dando umas pinceladas do que a gente ensina, né? Como funciona o nosso método. Então nós temos ali também, pessoal, quando você vai para Orlando, por exemplo, você quer ir para um amusement park. O que é um amusement park? Um amusement park é um parque de diversões. O que mais você quer fazer? Ir no outlets. Então todo mundo sabe que os outlets que existem no Brasil, né, os outlets premium, por exemplo, que são as marcas premiums que têm as mercadorias, blusas, camisas, calças, sapatos e outras coisas com promoções. Então nós temos as shops, os shoppingzinhos, as lojas maiores, temos os stores, shopping mall, square, museum and theater. Então são alguns exemplos de lugares que a gente pode visitar. Então o amusement park são parques de diversões. Daí nós temos 4 tipos de lojas. Outlets, shops, stores and shopping mall. Sabe aquele shopping center que a gente chama de shopping center? Não é shopping center, tá? É shopping mall. Ou a gente só fala shopping. E Não é? se falar só shopping lá, não vai Não ter vai, sentido algum. Shopping é comprar, né? Exatamente. I want to go to the shopping. To the shopping? Shopping what? Então, I want to go to the mall. Eu quero para o shopping. Esse shopping, se for só falar a palavra shopping em inglês, é I want to go to the mall. Eu quero para o mall, tá? Então, outlet é um tipo de loja que vende mais barato. Shops são lojas. Stores são lojas também, tá? Shopping mall é o grupo de lugares que tem um monte de loja, que é o shopping center que a gente usa. O square
pode ser também chamado de food square, por exemplo. Qual é a praça de alimentação onde tem aqueles lugares para comer? Food square. Museum, que são museus, e theater, que são os teatros, tá? Muito importante também para a gente falar de museum e theater. Vamos repetir comigo então? Amusement park. Amusement park. Amusement park. Outlets. 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 Shops. 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 Stores. 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 Shopping mall. Shopping mall. Shopping mall. Square. 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 Museum. 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 Theater. 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 Mas essas duas alunas que estão falando aí são fantásticas, né? Já sabem tudo. Nem precisa muito de aula. Então nós temos lá depois parade, nightclub, bar and pub. Mais lugares para a gente visitar. Supermarket, drugstore, pharmacy, restaurant, post office, petrol or gas station, bank and ATM machine. Então a parade, nós temos várias parades que acontecem nos lugares, que são os desfiles, tá? Então nós temos desfiles chamados de parades. Importante isso. Você vai ter uma parade. O que é uma parade? Né? O que é parade? Vai para uma parede? Né? Uma parade? O que é isso? É uma parade. Um nightclub para você é uma danceteria, para você dançar. Né? Um bar, que é para você beber, mas que também é um lugar para você conversar. Né? E o pub também é usado, os dois, né? Bar ou pub. O pub na Europa, né, gente? Europa é mais pubs, né? Você não vai só pra beber. Aqui no Brasil a gente tem essa cultura. A gente se apropriou do nome pub pra bebida, né? Mas lá você janta no pub. E comidas típicas. E o bar não. O bar também até. Eu já fui em bar que tinha até os bars também tinham só comida e bebida soft drink, que eles chamam que é bebida não alcoólica, né? Então nós temos para comprar comida, Oi. O que seria usado para shows ao vivo de, sei lá, artistas famosos? Concert. Very good. Concert. Quando você quer um show ao vivo, você vai ter um concert, ok? Então, nós temos lá, pessoal, vale muito numa viagem, vale muito a pena você ir até o supermarket para comprar comida. Que a diferença é gigantesca. Especially se você tá de Airbnb, né? Se você tá alugando Airbnb, não vai ter comida, né? Vai ter o café da manhã do hotel, né? E como outra coisa que é importante e interessante que a Grace falou. Antigamente a gente ia para um hotel, né? A gente ia para um hotel, não tinha outra coisa. Então hoje que existe o Airbnb, que você pode pegar a casa de alguém e alugar um quarto, ou alugar até uma casa inteira para você. Ou hostel também, né? Eu sou viajante mochileira de hostel, né? Então, cara, supermarket é parada obrigatória para quem fica em hostel. Muito barato, né? Muito barato. Muito barato. Então você vai ter lá assim, eu calculei, só para vocês terem uma ideia de quão barato é, para você estar nos Estados Unidos hoje e comprar comida para manhã, tarde e noite, você comendo pouco, né? Comendo normal, vamos dizer assim, e não comer em restaurante, você vai gastar mais ou menos $10 por dia de comida. Por dia, $10, se comprar no supermarket, né? Se comprar fora, nos junk foods, eles têm muitas promoções. Eu vi, por exemplo, um Whopper, que é aquele lanche do Burger King, né? Ele custa mais ou menos $2. Um Whopper. Então é muito barato, né? Então também é barato, ok? A drugstore é um lugar importante. Drugstore e pharmacy são a mesma coisa, tá? São usados para falar de farmácia, ok? O restaurant, então você vai ter vários tipos de restaurant. Um post office, que é o correio. Petrol ou gas station é o posto de gasolina. É que na Europa é o petrol. Todo combustível eles falam que é petrol. E o bank ATM machine, importante também. ATM machine é como eles chamam o banco 24 horas deles. Então, eles gostam de falar assim, ATM machine. Caixa eletrônico, ou ATM. Né? Você precisa de um caixa eletrônico, na verdade você precisa de um ATM. Um ATM, ok? Então é isso, pessoal. A minha parte foi essa, deixa eu só finalizar aqui. Ok? Então a minha parte é essa. Eu vou trocar de lugar agora com a Teacher Grace. A Teacher Grace vai falar um pouquinho com vocês, tá? Teacher Grace, que eu acho que é bom até você botar o fone também, que daí você escuta a galera melhor. Tá? Escuta a repetition. Hi guys, estou entrando. Só um minutinho, pessoal. Vou trocar aqui porque a nossa câmera ela está neste lugar. Hi guys, Teacher Grace here. E agora a gente vai continuar aqui. Eu sou aqui. Opa. Oh, isso aqui é um fone. Vamos lá. Aqui, né? Aqui. Aqui. Vamos lá. Cadê? Cancela aqui, por favor.
Aqui, peraí que tá entrando uma student. Hi, Marla. Agora, era pra eu ter feito isso pra ti, né? Hi, guys. Humberto? Hi. Hi. Hi, hi. Hello. Hi, guys. Espera só um pouquinho, o teacher tá me ajudando aqui nos slides, porque as minhas aulas, guys, são pelo Zoom. E o teacher usa pelo Google Meet, então é diferente. Quem é meu aluno aqui, Humberto, Humberto, entra lá. Entra lá que eu autorizo aqui. Guys, então é o seguinte, eu vou falar um pouquinho sobre directions pra vocês. Então o teacher acabou de passar pra vocês lugares importantes. Quando a gente vai viajar, tipo assim, você ficando em hostel ou ficando Airbnb, passando só pela... Gente, eu tenho várias histórias de viagem. Nas aulas eu conto tudo, tá? Eu fiz muito mochilão pela Europa, assim, então tudo isso desse curso, desse material que eu tô entrando pra vocês, cara, é vida real. Eu que passei por tudo aquilo. Então, é muito importante vocês saberem os nomes dos lugares que vocês querem visitar, né? Só que mais importante também, além de saber os nomes dos lugares, eu preciso comprar comida, né? Compra no supermarket. Eu preciso de escova de dente, de pasta de dente, preciso de meia, preciso de pilha, preciso de carregador pro meu celular, preciso de não sei o que lá. Você pode encontrar isso facilmente num supermarket, numa drugstore, né? Agora, como é que chega lá, né? Você vai precisar de directions, né? Então, uma das coisas mais importantes que os alunos mais procuram, que os alunos mais querem, é realmente saber ter essa liberdade de ir e vir, né? Dentro do país ou no lugar onde eles estão, né? Que seja para ir no supermarket ou na pharmacy ou em qualquer lugar aí que foi falado antes, que agora eu já me esqueci, tá? Então, voltando ao primórdio, ser educado é o que há, né? Então, assim, quando você já chega com um sorriso e com um pouco de educação, você já quebra qualquer gelo, né? Então, primeira coisa, quando você vai interromper uma pessoa que ela tá passando na rua, que você... peraí que deu um tum-tum aqui. Será que tem gente aqui? Beleza. Humberto. Yes, Humberto is my student. Hi, Humberto. Então, primeira coisa... o excuse me, que o teacher falou no início, tá? Então, assim, é uma forma de pedir desculpa, mas também é uma forma de pedir com licença. Excuse me, could you help me, please? Could you help me? Vou pedir pra quem tá aí, repita comigo. Vamos falar em duas partes, tá? First, repeat. Excuse me. Excuse me. Excuse me. Very good. Tô escutando. Could you help me? Could you help me? Good. Could you help me? Very good. Mais alguém? Could you help me? Very good, tá? Guys, isso é o primordial. Então, com licença, você poderia me ajudar? Posso falar can you help me? Pode falar o que, não pode falar o could. Um é mais formal do que o outro, o could, nesse caso, eu acho que é melhor, tá? Agora, guarde essa frase pra vida, tá? Isso é uma fórmula, vai funcionar em qualquer lugar. Quando você precisa perguntar se tem alguma coisa próxima a você, né? Então, por exemplo, o que a gente precisava? Meu Deus, eu preciso comprar pasta de dente. Eu preciso de uma drugstore. Gente, drugstore nos Estados Unidos é o OTA. É o lugar mais legal da vida. Vai lá primeiro. Então, assim, preciso de uma drugstore. Is there a drugstore near here? Beleza. Mas eu precisava de um supermarket, na verdade. Opa! Is there a supermarket near here? Muito bem. Mas eu fiquei nesse hotel, eu tô em Orlando, tem 247 parques, né? Is there an amusement park near here? Então, qualquer daqueles vocabulários que o teacher Fernando acabou de passar pra gente, serve nessa frase. Tudo que você precisar perguntar tá aqui. Se tem alguma coisa perto de você, tá? Eu quero mandar cartões postais pra todo mundo no Brasil, pra todo mundo morrer de inveja que eu tô aqui, sei lá onde, né? Is there a post office near here, tá? Guardem esse início, is there, isso é a forma de falar que tem, tá? É uma forma de perguntar, na verdade, se tem alguma coisa, não é pra falar have. Have a drugstore near here? Errado, tá? Is there, eu vou falar deixa eu ver, drugstore, tá? Porque, cara, quem for pros Estados Unidos tem que ir numa drugstore. Se você souber o nome também, tipo, is there a McDonald's near here? Is there a Walgreens, que é uma drugstore sensacional? Near here, também, usa o nome, tá? Mas vamos lá, eu vou falar com a palavra drugstore. Everybody, repeat after me. Então, repitam depois de mim, tá?
Is there a drugstore near here? Go. Is there a drugstore near here? Ai, gente, que lindo. Peraí que caiu uma lágrima aqui. Lindo, lindo. Very good, tá? Ou então, tipo assim, você a pergunta não é se tem por perto, mas é aonde que tem. Também temos essa pergunta. Guarde essa frase. Tudo que você colocar ali naquele pontilhado vai funcionar. Quer ver? Where is the supermarket? A pessoa vai responder. Já vou mostrar como é que as pessoas respondem, tá? Where is the drugstore? Where is... Tipo eu cheguei lá em Orlando assim, pamonha, assim. Eu nunca tinha pensado, eu vou para Disney, yes, nunca foi assim, my dream, né? Mas fui. Aí quando cheguei lá, where is the park? Tipo, as pessoas olhavam pra mim assim, tipo, o que tá fazendo aqui, cara? Como é que assim tu não sabe onde é que é? Eu fui pelo rolê, mas enfim... Claro que quem vai para os Estados Unidos tem que ir para Disney, né? Então, where is the supermarket? Where is the McDonald's? Where is the post office? Agora, quando a gente vai para os Estados Unidos, né? Uma das coisas mais legais é fazer compras no outlet, né? Que você muda o guarda-roupa, assim, em questão de horas, você vem com guarda-roupa novo para o Brasil. Então, a gente pode perguntar, vou usar a palavra outlet, ok? Guys, everybody repeat after me. Where is the outlet? Go. Where is the outlet? Where is the outlet? Very good, very good. Mais alguém? Humberto, cadê sua voz masculina aí? Tá aí? Sexta-feira eu puxo as orelhas. Vamos lá. Outra pergunta, ela é um pouquinho mais elaborada, vai depender muito do seu nível de inglês. Mesmo que você é do zero, você pode fazer essa pergunta. Só que daí, assim, a pessoa vai te dar directions de como chegar lá e aí você precisa, então, estudar a segunda parte, que eu vou dar daqui a pouquinho, tá? How can I get to? Get to, essa construção junta, essas duas palavrinhas juntas, significa chegar. How? Como? How can I get to? Como que eu chego? Como eu posso chegar? Como chegar a? Palavras que já usamos, né? Então, how can I get to the ATM machine? Preciso sacar dinheiro. How can I get to Burger King? Quero comer o Whopper de $2 que o teacher falou, né? How can I get to Walgreens? How can I get to the airport? Para ir embora. Enfim, tá? Eu vou usar o airport nesse caso e vou pedir para todo mundo repeat after me. How can I get to the airport? Go. How can I get to the airport? Very good. How can I get to the airport? Very good. Mais alguém? Tem duas alunas que estão maravilhosas, né? Seguinte, eu acho que tá escrito ali is it for, né? Bom, seguinte, só para dar uma incrementada no teu vocabulário, né? Quando a gente pergunta se alguma coisa é longe, depende muito onde é que tu tá. Se você vai para Dublin, tudo é muito perto. Então, assim, sempre você vai perguntar, is it far? A pessoa vai falar, não, é sempre pertinho, tudo vai a pé. Se você tá nos Estados Unidos, ferrou. Tipo, a pessoa vai falar assim, go to the bus station, get the bus, blá, 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 enfim, vou começar a te dar um monte de directions, tá? Mas quando eu quero perguntar se alguma coisa é longe, is it far? Tá? Repeat after me. Is it far? Is it Is far? it far? Very good, very good, tá? Então, anotem essas perguntas, cara, elas vão servir para qualquer situação na vida. Agora, quando a gente fala de directions, assim, existem alguns comandos, né, do tipo go, go, walk, go down, que é siga, vire, turn, né, pro vire, e algumas prepositions são muito importantes, porque as prepositions, elas te dão a direção, né, você tem que olhar para onde, você tem que andar para onde, você tem que virar onde, né? Eu só vou conseguir dar esse direcionamento para a pessoa falando prepositions para ela, né? E aqui tem algumas que são as mais importantes quando a gente está no papel de viajantes, né? Quando eu tava assim, no meu auge do mochilão Europa, não tinha Google Maps, mas não tinha essa história tão evoluída de 3G, 4G nas cidades e tal. Então, o que tinha que fazer? Eu tenho até hoje, eu guardei todos os mapas da cidade. Cara, era abrir mapa e dali, né? E vamos. E procura, e vai, e pergunta pras pessoas e tal, né? Então, assim, hoje em dia, claro que tá muito mais fácil, né? Você vai indo pelo seu Google Maps, você basicamente nem pede informação pra ninguém, tá?
Mas sempre, não dependa de Google Tradutor, pelo amor de Deus. Vai estudar inglês, vai aprender sozinho. Mas, por favor, o básico do básico você tem que saber. Você tem que saber se virar, porque se cai a internet, se fica sem crédito, se você não conseguiu comprar um chip quando você chegou, você vai precisar saber isso daqui, tá? Então, eu coloquei aqui 4 pontos de referência que geralmente são usados. First é o building, que é o quê? Prédio. Eles vão falar assim, você vai até aquele building, aquele green building, ou seja, aquele prédio verde. É um old building, uma construção antiga, old, velha, tá? A modern building é um prédio moderno, tá? Ele pode servir como um ponto de referência. Block, cara, se tem uma informação exata que eles dão lá, é quantos blocos você tem que andar. Que quer dizer o quê? Que é o quarteirão, quantos quarteirões você tem que andar, né? Então, assim, go down 2 blocks, go down 3 blocks, turn left on the next block, e por aí vai, tá? Então, blocks são quarteirões, e lá é bem divididinho, e fica bem fácil de você se localizar caminhando pelos blocos e contando quantos blocos, tanto para ir quanto a voltar. Traffic light é como a gente fala, o semáforo, sinaleira, enfim, depende de como você fala, tá? E o zebra crossing, que é o zebra crossing. Claro, o zebra crossing. Como é que fala em português, gente? I'm sorry. Faixa de pedestre. Faixa de pedestre, isso aí. Sabe que ser bilíngue não é fácil, né, cara? Eu falo tanto com meu filho esse zebra crossing que eu esqueço de falar em português. Vamos lá. Então é o seguinte, o go é só vai, tá? Só que o go, ele vai vir seguido, por exemplo, dessas prepositions aqui da segunda tabelinha, tá? Então, quando eu falo left, é esquerda. Quando eu falo right, é direita. Go left, go right. Deu pra entender? Go straight ahead. Toda a vida reto. Tá? Go straight ahead, go left, go right. Se for go down, pode ser assim, ou realmente você tá numa descida, vai pra baixo, desce, né? Ou só segue, continua, né? No fluxo aí dessa rua, tá? O turn também, turn é virar. Só que só falar turn não adianta, tem que virar onde? Turn left é the traffic light. Já entendeu o que é? Turn left é sua mão esquerda, é o lado esquerdo, né? Turn left é at the traffic light. Então, você tá vendo um traffic light, você sabe que você tem que fazer o quê? Turn para que lado? Left, tá? É muito fácil. Você unindo, né, uma coluna com a outra, você vai conseguir frases completíssimas, tá? Vamos lá. Pass. Passa. Não para ali. Don't stop. Pass. Ok? Take é quando você precisa pegar um ônibus, pegar um táxi, pegar um cab, coisas que o teacher acabou de ensinar para vocês sobre public transportation. Às vezes você vai perguntar, where is the supermarket? Aí a pessoa vai falar assim, take the next bus, go up to the green building and stop. Isso tudo que eu falei, se você prestar atenção, você aprendeu aqui, tá? Take, pegue, tá? O take, ele tem várias traduções. Eu tô falando nesse caso de directions, tá? O take quer dizer pegue, principalmente para public transportation, methods of transportation, qualquer method of transportation, ou quando você tem que pegar a próxima esquerda. Take the next right. Take the next left, tá? Keep. Quem toma whisky aqui sabe que keep walking é do whisky lá. Johnny Walker, exatamente, né? Então, o keep é mantenha. Então, keep straight ahead. Mantenha em frente, tá? Cross, ou seja, atravesse a rua ou cruze, né? Em caso de cruzamento. O que acontece? Nos Estados Unidos, as distâncias são muito longas e nem sempre você vai ter bus, nem sempre vai ter Uber para tudo, nem sempre vai ter cab, táxi, para tudo. Muitas vezes, nossos viajantes alugam o carro, né? Então, o seu GPS vai falar com você e vai falar palavras desse tipo. E é bem importante você saber o que significa, né? Continue, quer dizer continue, tá? Close, around e near. São 3 palavras que querem dizer perto, próximo, tá? Close, around. Close não é closed, não é fechado, tá? Closed é fechado, com ed no final. Close quer dizer que tá perto, tá próximo.
around, tá por aí, tá? Near, também, tá perto de você, tá? As palavrinhas until e up to, eles dão um limite. Então, walk until the next block. Ou walk up to the bus station. Quer dizer o quê? Walk até. Until e up to são um limite. Até. Walk up to the bus station, tá? Left, right, straight ahead, já falei pra vocês. In front of, agora essas outras aqui, essas outras preposições já são de lugares parados. O left, ele tem um movimento, né? De esquerda, right de direita, enfim. Straight ahead. Agora, quando eu falo que alguma coisa tá in front of, quer dizer que está em frente, de front. Minha mãe fala de front, eu quero morrer quando eu falo essa palavra, gente. Mas enfim, de front, em frente. Então, por exemplo, where is the supermarket? In front of the zebra crossing. Look, tá? Ou seja, tá na frente da zebra crossing. In front of. Behind já é o oposto, já tá atrás, tá bom? Ah, o estacionamento, né? O parking lot. The parking lot is behind the building. Então, se você alugou um carro, precisa estacionar ele, sei lá, no shopping mall, você vai procurar behind the building, tá? Atrás, ok? Next to quer dizer do ladinho, tá? Então, por exemplo, se eu tenho o post office aqui, drugstore aqui e o restaurant here, o restaurant está next to the drugstore. E o post office está next to também, tá tudo do ladinho, tá? Before e after é antes e depois. É bom aprender isso, é bom saber, é importante nesse caso de directions também. Before é antes, né? Ah, stop before the zebra crossing, stop before the traffic light. Ou after, que é depois, passa, tá? First, second, third. Por exemplo, turn left on the first street. First, primeira. Second, segunda. Third, terceira. Tá bom? Não vou fazer vocês repetir tudo isso daqui, senão vai ficar até amanhã, tá? Teacher, Oi? só between, faltou ali. I'm sorry. Bom, eu não vou conseguir voltar, mas o between, se o Humberto estiver nessa aula, a gente vai rir um monte desse between, né? O between... Ai, obrigada, teacher. Between. Ah, tá ali. Between quer dizer entre. Lembra o exemplo que eu dei? Aqui tá o post office, aqui tá o restaurant. Não, desculpa, aqui tá a drugstore e aqui tá o restaurant. Eu tenho 3 buildings aqui, 3 buildings, ok? A drugstore tá between the post office and the restaurant, tá? Tá entre. Cuidado que between não é verbo, né? A gente um dia tava rindo disso na aula, que a pessoa falou assim, em vez de falar assim caminho, falou between. Entre. Gente, não é de entrar, é entre porque tá no meio, entendeu? Tipo sanduíche, onde é que vai o queijo? Between the bread, né? Então tem um bread aqui, e o cheese vai between, lembra disso, tá? Ok? A última parte da aula é o seguinte. Uma das coisas que mais vai te ajudar também, além da sua educação, além de saber o inglês básico, é fazer essa pergunta. Isso vai te ajudar a construir vocabulário, vai te ajudar a se familiarizar com as coisas, ou com os lugares, ou com tudo que tem na sua volta. É fazer essa pergunta. Essa eu vou pedir para todo mundo repetir atrás de mim, tá? A pergunta é, how do you say this in English? Tá, guys? Treinem aí um pouquinho. How do you say this in English? How do you say this in English? Agora eu vou pedir para vocês repetirem para mim. Go! How do you say this in English? Very good. How do you say this in English? Very good. Quer ver uma coisa? Por exemplo, cheguei lá, nossa, isso aqui é muito legal, mas eu não sei falar isso. Eu vou numa loja comprar alguma coisa, eu vou num restaurante, eu preciso pedir alguma coisa, eu não sei como é que fala aquela palavra. E às vezes não tem Google Tradutor que me salva na hora. Cara, pede pra própria pessoa. Hey, excuse me, could you help me please? How do you say this in English? Aí ela vai falar, this? Glasses, tá? E aí você já sabe uma palavra nova, né? Então, assim, aprendam a dizer isso. Assim, humildemente perguntem, how do you say this in English? Tá? How do you say this in English? É como você pergunta qualquer coisa. E a pessoa, então, vai te ensinar o nome daquilo lá, tá? Aqui eu coloquei alguns objetos, tipo assim, de casos reais, de vida, tá? Desde que eu dou esse curso inglês pra viagem, desde que eu sou professora... Tá na hora do JP ir pra cama, ó. Tocou o alarme.
Desde que eu sou professora, são dúvidas que parece... Às vezes alguém vai falar assim, nossa, que fácil isso, como é que a pessoa não sabe, né? Mas enfim, tá? Acontece. Vamos lá. Quando a gente chega no aeroporto, quando chega no aeroporto, quando a gente tá no Brasil ainda, a primeira coisa que a gente tem que fazer é a nossa suitcase, né? Que é o nosso primeirinho aqui, ó. Suitcase, é assim que a gente fala a nossa mala. Geralmente, o básico do básico vai ser nossa suitcase. Só que quando você chegar no aeroporto, você vai ver assim, ó, luggage, baggage, oh my god, o que é isso? Também é a mesma coisa, tá? É a tua bagagem, ok? Em aeroportos dos Estados Unidos, em aeroportos não sei o que lá, alguns países falam mais luggage, outros falam baggage. E eles estão falando de quê? Da sua suitcase, que você tá carregando para viajar, tá? Your ID. Você vai tirar o quê? Sua identidade? Não, você vai dar seu passaporte. Porque quando você tá viajando, a sua única ID, sua identidade é passport. Então, se o cara chegar assim, can I see your ID, please? Você dá o quê? Passport, ok? Quando você vai no amusement park, lá na Disney, você não vai brincar, você não vai andar nos toys. Porque brinquedo nem sempre é toy, né, galera? O toy, ele é o pequenininho que meu filho brinca, entendeu? Os brinquedos dos parques, dos amusement parks, são rides, tá? Daí tem nomes, tipo tem roller coaster, tem, né? Cada um tem um nome, mas basicamente, atração de parque, a gente vai chamar de ride, ok? Ticket. Tudo é ticket, né, gente? Quando você vai num concert, você tem que comprar o ticket. Quando você vai entrar em algum lugar, você precisa do ticket. Quando você vai viajar, você tem que comprar o ticket first, né? Ticket é o papel que vai te dar entrada em algum lugar, tá? Umbrella. Se você for pra Europa, sempre tem uma umbrella, tá? Vou pular aqui um pouquinho. Aqui, ó, essa palavra aqui, ó, foi a que mais me deu dor de cabeça no inglês na vida, tá? No início. Quando eu fui num hostel e eu precisava alugar, comprar, enfim, usar uma towel. Towel. Se você tá num hotel, se você, enfim, não leve do Brasil, vai pesar muito na mala, compre lá fora. Compre towel, ok? Soap, não é soup, é soap, alright? E, por exemplo, aqui eu coloquei esse soda, por quê? Porque a pessoa chega lá e pede Coca. Eu queria tomar uma Coca-Cola, sei lá o quê, como é que fala? Até existe, né? Mas o ideal é você falar soda. Soda é o refrigerante, tá? Quando você vai no restaurante, esse é o nome correto, tá bom? Quando você vai fazer compras, tanto no supermarket ou quando você tá num outlet, numa loja, super sale, sei lá o quê, ou no aeroporto também você vai precisar de um cart ou de um trolley, tá? Que são os carrinhos, alright? Ou basket também para você fazer suas comprinhas, tá? Underwear, muito cuidado. Se você estiver na Europa e você falar que nice pants, você tá falando da calcinha da pessoa, né? Porque pants nos Estados Unidos quer dizer a calça. Agora, na Europa, pants já é mais underwear, tá? Então, assim, se você for comprar underwear em algum lugar, fala underwear que vai ser entendido. E se você quiser comprar calça em Dublin, você fala assim, ó, trousers. Que é assim que fala, é um nome meio difícil. Por último, mas não menos importante, é a comida, né, gente? Então, quando a gente vai no restaurante, a gente precisa, primeira coisa de tudo, pedir o menu. Can I see the menu, please? Então, assim, essa pergunta eu vou pedir pra todo mundo repetir comigo, porque é muito importante, né? Quando você pede alguma coisa, ao invés de falar assim, I want, fala assim, ó, can I have? Tá? Então, você vai chegar pro garçom, que é o waiter, ou se for uma mulher, você vai chamar a waitress. Hey, waiter! Hey, waiter! Hey, waitress, né? Can I have the menu, please? Repitam comigo, guys. Can I have the menu, please? Can I have the menu, please? Isso mesmo, tá? O Can I Have, ele é universal e a gente vai fazer uma aula só sobre isso, só sobre como pedir coisas educadamente, tá? Não passar por brasileiro escroto lá fora, tá? Os talheres, cada um tem um nome. Então tem o fork, que é o garfo, spoon, que é a colher, e knife, que é a faca, tá? Se você precisar, não é knife, é knife. Já tem post numa English School sobre esse casinho aí que não é pra falar. Tá bom? E se você gosta de tomar vinho, você pode pedir red wine ou white wine, tá? Ou soda, como eu disse antes.
Desculpem estar correndo com essa última matéria aqui, mas enfim, é mais vocabulário mesmo. É bom vocês... Esse material vai estar disponível para vocês, a gente vai mandar o PDF ali no grupinho, tá? Se você tá vendo essa aula gravada, é só pedir. Deixa um recado aqui. Se você tá vendo pelo YouTube, eu sou a Teacher Grace. Bota ali nos recadinhos, nos comentários, que eu mando o PDFzinho para você, tá? Eu espero de verdade que vocês tenham gostado. Foi muito... Gente, essa aula... Falta o aplicativo, essa aulinha aqui, ela é tipo uma mínima parte de inglês para viagem que a gente tem, tá? Então, guys, fica com a gente, que aqui não é só inglês para trabalho, não é só inglês, é inglês para tudo. Agora, o Teacher Fernando, eu vou passar aqui a vez aqui pro Teacher Fernando, porque ele vai entrar dentro do aplicativo para vocês darem uma olhada. E esse link que ele vai mostrar para vocês é o mesmo link que a gente vai disponibilizar dentro do grupo, tá bom? Então, vocês podem... olhar por aqui, né? E depois solicitar o link de vocês que o teacher a gente vai passar ali no grupo para vocês conhecerem nosso super aplicativo. Para vocês que forem nossos alunos, vocês vão amar. De paixão. Bye, bye, guys. Hello again. Então, pessoal, o que acontece? Deixa eu só entrar aqui e falar com vocês. Estamos aqui então novamente de volta e espero que vocês tenham gostado até agora, né? Como a Grace falou, nós estamos só numa aula de demonstração, né? Então, claro que as matérias são muito mais elaboradas, são mais repetidas, e esse vocabulário é muito mais repetido para vocês terem a oportunidade de falar o tempo todo, né? Então, o que eu gostaria de mostrar para vocês é sobre o aplicativo que nós usamos. Então, esse aplicativo que nós usamos, eu vou passar para vocês. Eu vou compartilhar minha tela. Compartilhei. Só um pouquinho, tá, pessoal? Compartilhado. Então tá. Estamos lá então no site da FlexG. O que é a FlexG? A FlexG é uma empresa que não é uma escola de inglês, ela é uma empresa que fez esse aplicativo que nós somos parceiros dele. Nós compramos esse aplicativo e nós fazemos parte dos usuários pelo Brasil e pelo mundo que usam esse tipo de aplicativo. Nós somos exclusivos aqui na região, então nós temos o uso do aplicativo de todas as maneiras, né? Então essa demonstração é só um vídeo e eu gostaria que vocês ouvissem esse vídeo, tá? Neste tipo de exercício, o objetivo é entender e reproduzir o conteúdo exposto, comparando sua pronúncia com a dos nativos. Escute com atenção a seguinte frase. Hi, everyone. My name is Carol Stewart. Use o botão repetir para escutar novamente a pronúncia do nativo. Se quiser, clique no S para escutar de maneira mais lenta. Hi, everyone. My name is Carol Stewart. Agora, clique para gravar a sua voz falando a mesma frase e, quando terminar, aperte no stop. Nós estamos aparecendo, pessoal. Porque você compartilhou essa tela aqui. Vamos ver, porque só um pouquinho nós não aparecemos. Peraí, deixa eu parar a apresentação e vou fazer de novo, tá? Só um pouquinho. Vou fazer de novo, tá, pessoal? Só um pouquinho que eu compartilhei a tela, mas não apareceu o que eu queria. Aqui. Neste tipo de exercício, o objetivo é entender e reproduzir o conteúdo exposto, comparando sua pronúncia com a dos nativos. Escute com atenção a seguinte frase. Hi, everyone. My name is Carol Stewart. Use o botão repetir para escutar novamente a pronúncia do nativo. Se quiser, clique no S para escutar de maneira mais lenta. Hi, everyone. My name is Carol Stewart. Agora, clique para gravar a sua voz falando a mesma frase e, quando terminar, aperte no stop.
Hi everyone, my name is Kara Stewart. Legal! Se você tirou acima de 80, sua pronúncia está boa. Agora você deve clicar em qualquer palavra para comparar sua pronúncia com a do nativo de maneira detalhada. Então olha que legal, né? Então ele vai falar cada palavra que ele entendeu e às vezes a gente não repete exatamente como ele quis, então ele não entendeu o que eu falei mais ou menos, então ele falou Hi everyone, my name is Verde, ele entendeu. E o que ele não entendeu que eu falei direito foi o Carol Stewart. Carol. E eu falei Carol. Agora, então às vezes não, se escute. ele às vezes não escuta Isso tudo, ajudará né? a melhorar Mas a sua ele fala em consegue inglês. saber exatamente como nós estamos falando. Hi everyone, my name is Kara Stewart. Quando não entender a fala do nativo, você pode usar a ferramenta Leitura. E se ainda tem dúvidas sobre o conteúdo, pode consultar a tradução da frase. Agora que você já sabe todos os passos para fazer o exercício, clique em Continuar ou grave sua voz novamente para ter uma pronúncia acima de 80 e então continuar o exercício. Bons estudos! Então, é essa parte do aplicativo que a gente queria mostrar. Então, o que nós vamos oferecer para vocês? Todos vocês vão ter acesso a esse site para vocês poderem utilizar um pouquinho essa ferramenta, aprender um pouquinho, fazer um pouquinho esses exercícios e saber como é usar a plataforma. Então, a plataforma, pessoal, é o nosso grande diferencial. Claro que eu e a Teacher Grace somos ótimos professores, né? Temos experiência, tudo. Só vamos fazer a Teacher Grace ficar mais perto agora. Então, a coisa mais interessante que nós temos é o fato de nós usarmos o aplicativo como o nosso grande diferencial. Tá? Alguma dúvida, pessoal, até agora? Alguma dúvida sobre o aplicativo? Alguma coisa que vocês querem falar? Não, tá tudo ótimo. Pra mim tá tudo certo. Que bom. Joselita entrou agora. Seja bem-vinda. Essa aula, viu, Joselita? Estamos acabando ela, mas não tem problema. Nós vamos colocar o link lá no nosso grupo, tá? Então você vai poder assistir essa aula toda gravada, tudo que nós falamos, tudo que foi falado, ok? Humberto, também não te conhecia. Tudo bem, Humberto? Humberto não conseguiu falar. Ok, mas pessoal, então é isso, tá? A nossa aula de hoje se encerra por aqui. Teacher Grace vai dar tchau também. Teacher Grace. Bye, guys. Thank you for coming, ok? Né? Se vocês quiserem, essa aula vai ficar gravada, quiserem assistir de novo com o material de vocês já na mão, o link vai estar ali dentro do grupo. Joselita, se você não tá no grupo, aliás, para quem não tá no grupo, né? Eu vou disponibilizar o link do grupo na bio de novo, né? Vou tirar o link dessa aula, vou colocar o link do grupo para você pegar então o PDF dessa aula, poder assistir a aula completa, gravada, já com o materialzinho na mão. E se vocês quiserem repassar essa aula para os amigos, enfim, para quem vocês acham que é interessante, só vai ficar disponível até domingo, meia-noite. Depois a gente vai tirar, né? Porque não é justo para quem esteve aqui, né? Quem estava aqui pessoalmente, ok? Bye bye, guys.